quero convidar você, então, a estar abrindo a sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 1. Nós vamos ler os versos 12 e 13. João, capítulo 1, versos 12 e 13. É um texto bem conhecido da igreja, já ministramos algumas vezes, e esta noite, mais uma vez, esse texto vai nos conduzir para estarmos aprendendo um pouquinho mais daquilo que Deus tem a revelar para a sua igreja, para que nós possamos aprender a viver a comunhão diante do nosso Deus. Amém? João 1, capítulo 1, do verso 12 e 13, diz assim: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nascem por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nascem de Deus. Pai, nós, mais uma vez, queremos agradecer por esta noite abençoada, por este dia que já vivemos. Pela manhã, quando fomos ministrados na escola bíblica, quando aprendemos tantas coisas referente a uma vida, ó Deus, de comprometimento, de compromisso com aquilo que o Senhor tem passado para nós, que é a evangelização. Obrigado, Senhor, por tantas maneiras que o Senhor tem falado ao nosso coração, de forma que Deus deixa tudo muito claro. Mas nós pedimos, ó Deus, que o nosso coração esteja disposto a obedecer, disposto a caminhar diante do Senhor. Deus, como foi dito, lutar contra nós mesmos, contra a nossa vontade, que muitas vezes, ó Deus, quer que nós estejamos, ó Deus, longe daquilo que o Senhor tem para nós. Mas que nós possamos, Deus, a cada dia, permitir que o Seu Espírito possa estar ministrando aos nossos corações, às nossas mentes, aquilo que a Sua palavra tem nos ensinado, tem nos instruído, para que nós possamos viver uma vida digna de honrá-lo e glorificá-lo como discípulos que somos, como filhos que somos, como família que somos do Senhor. Deus abençoe esta noite as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos entender e para que possamos sair daqui edificados, com os corações transbordando do conhecimento e do desejo de querer obedecer e viver uma vida para a honra e glória do Senhor. É a minha oração, eu a faço em nome de Jesus. Amém. Nós vamos nessa noite, então, estar falando um pouquinho sobre comunhão. Comunhão, desejo de Deus para os seus filhos. Deus, Ele tem no seu coração o desejo de que os seus filhos, de que o seu povo viva em comunhão, de que o seu povo desfrute da bênção de estar juntos. E é isso que Deus está fazendo. É isso que Deus está realizando quando Ele está buscando um povo, quando Ele está separando um povo e colocando dentro da igreja, para um dia este povo estar na glória eterna, na eternidade, vivendo junto a comunhão verdadeira, como era lá no jardim. É esse o propósito, irmãos, de Deus estar resgatando as pessoas, para trazer de volta para a sua presença. Porque como nós temos aprendido, como nós temos entendido, a sua presença é fundamental na família. E quando Ele instituiu a família, Ele tinha isso muito claro: viver a comunhão com a família. Adão e Eva viviam na presença de Deus. E enquanto obedeciam, eles viviam a paz, eles viviam o amor. E interessante, irmãos, eles não sentiam vergonha um do outro e não tinham dificuldades no seu relacionamento. Bastou, desobedeceram a ordem de Deus, e antes mesmo deles serem afastados da glória de Deus, já começou a dificuldade, porque Adão olhou para Eva, sentiu vergonha. Eva olhou para o homem, mas até aquele momento eles não tinham vergonha, porque estavam nus. Mas o pecado revelou a vergonha nos seus corações. E desde que o pecado entrou na vida do homem, então começou a dificuldade no relacionamento. Por isso, irmãos, é difícil colocar pessoas junto, pessoas de diferente gosto, de diferente educação,
pessoas de raças diferentes, cultura diferente. Essas pessoas, elas estão sendo unidas em Cristo para um dia estarem juntos, vivendo a realidade da comunhão perfeita como Deus tem planejado. O texto deixa muito claro que aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador, torna-se o quê? Filho de Deus. Portanto, herdeiro das bênçãos, aguardando o dia em que Jesus retornará para buscar estes que escolheram viver em obediência e santidade para a sua glória. Aqueles que escolheram receber essa oferta, como foi orado aqui, este presente da salvação, e receberam Jesus, fazendo dele o Senhor, o Salvador da sua vida. Estes, então, se tornam os filhos herdeiros do reino celestial, do reino de Deus. E essa também é a família de Deus. Quando Deus está instituindo seus filhos, Ele está formando uma família que é também conhecida na Bíblia como igreja. E a igreja, a família de Deus, ela é a representante legal do Senhor na terra, e é isso que a Bíblia ensina. Veja o que o apóstolo Pedro vai dizer: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, é urgente que a igreja se posicione como representante e como portador da palavra que transforma a vida das pessoas, a vida daqueles que ainda estão em trevas, ainda estão longe da luz, estão afastados do Senhor. E nós, como igreja, nós precisamos, nós temos que nos posicionar, como disse o nosso irmão aqui, de dar o testemunho e de viver esta comunhão como o Senhor quer. Então, nós temos como igreja, sendo a família de Deus, nós temos esse desafio, como foi dito aqui, poder olhar para o irmão e entender que Deus está transformando a vida dele, assim como está transformando a minha, para um dia nós estarmos juntos, vivendo na sua presença para toda a eternidade. Isso, irmãos, como foi dito também, é uma luta constante comigo. Os irmãos acham que eu não tenho dificuldade, às vezes, para me relacionar. Eu tenho tanta dificuldade como cada um de vocês. Porque às vezes nós estamos diante de desafios, de coisas que nós imaginamos, que nós queremos, que nós sonhamos, que nós desejamos, e muitas vezes somos frustrados. Por quê? Porque nós estamos vivendo numa comunidade e todos têm direito a opinar, todos têm direito a também participar das decisões. Isso é a Igreja Batista. Quando nós nos reunimos em assembleia, é para fazer o quê? Para tomar decisões. E muitas vezes nós saímos frustrados. Muitas vezes, quando participamos do culto, saímos frustrados até com um gesto que o irmão faz, uma palavra que o irmão dá, mal compreendida, mal entendida. Muitas vezes, então, nós nos frustramos com as pessoas que estão diante de nós, que estão próximas de nós. Mas essas pessoas são as pessoas por quem Jesus Cristo deu a vida e por quem Jesus veio resgatar, e que Jesus tem o desejo de unir ela a você através dele, através do seu sacrifício. Será que nós podemos entender isso, irmãos? Então, a palavra comunhão, ela vem da palavra grego que é koinonia, e significa relacionamento íntimo. É relacionamento íntimo, é estar próximo. Por isso, uma família, quem está mais próximo nos relacionamentos? Começa entre o casal, marido e mulher, intimidade. Depois vem com os filhos, aí estende para os familiares mais perto. Dentro da igreja, da família do Senhor Jesus, essa família que Ele está constituindo, existe também, irmãos, a intimidade. Mas essa intimidade muitas vezes é quebrada, por quê? Porque nós nos posicionamos e nós somos egoístas. Nós temos o nosso jeito de ser. Então, eu muitas vezes tenho dificuldade de aceitar o irmão por isso, então eu não abro muito.
Se eu abrir muita coisa, as pessoas vão saber como que eu sou na realidade, né? As pessoas vão me conhecer como que eu sou. Então as pessoas ficam mais fechadas, as pessoas ficam no seu cantinho, cada um no seu quadrado, mas no domingo, ou quando a igreja está reunida, está todo mundo junto. Todo mundo, né? Mas basta terminar o culto, cada um vai para viver a sua vida. Irmãos, nós precisamos quebrar isso, porque Deus está nos preparando para nós vivermos juntos, literalmente, irmãos. É esse o projeto de Deus. Deus está buscando pessoas não porque elas merecem, como foi dito aqui, não porque elas são melhores, ou porque é uma opção que Deus vai dizer, não, você tem muito defeito, eu não quero, não, você vem cá porque você está mais ou menos, né? Tá, como diz o ditado aí, meia boca, mas eu vou melhorar um pouquinho, você vai ficar bom, mas você não tem mais jeito. Para Deus não existe isso, irmãos. Deus olha para o pecador da mesma forma como Ele olha para mim que estou salvo, para você que já está salvo. Ele olha com o mesmo amor e Ele tem o mesmo desejo de salvar aquele pecador, o mesmo desejo de abençoar aquele pecador, como Ele tem o desejo de você. O que nos diferencia do pecador, do ímpio, aquele que está longe de Deus, é porque ele tem um futuro negro, um futuro escuro. O futuro dele é nas trevas, lá no inferno, aonde ele vai viver a eternidade. Mas você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, que pertence à família do Senhor, você tem o seu futuro brilhante, seu futuro garantido. Nós podemos ver pelos olhos da fé, está preparado, o Senhor Jesus está lá, preparando, aliás, está preparado, e só está esperando o momento para voltar, para buscar os seus filhos, para buscar a família de Deus, para buscar a igreja. Essa é a diferença entre o crente e o ímpio, irmãos, mas Deus abençoa da mesma forma, todos nós. A chuva cai, tanto para o crente como para o ímpio. Deus alimenta tanto o crente como o ímpio. E o desejo de Deus é que nós tenhamos o mesmo amor que Ele tem pelo ímpio, porque o desejo dele é fazer o quê? Resgatar aquele que está lá fora. E por isso, nós, como igreja, devemos nos posicionar para ministrar e para pregar esta palavra da verdade. A palavra, então, aqui é relacionamento íntimo. E os apóstolos de Jesus, meus queridos, os discípulos, entenderam isso. Por isso os primeiros cristãos procuravam viver juntos e tinham tudo em comum. É isso que está registrado na palavra de Deus. O apóstolo ou o evangelista Lucas, o médico, o doutor, que pesquisou e que caminhou junto com Paulo em muitas das suas viagens missionárias e que viveu naquela época, ele registra aqui muito claro no livro de Atos, no capítulo 2, como viviam os crentes daquela época. E diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Está registrado na palavra de Deus, Atos 2, 42 e 44. Isso é apenas uma porção de tudo aquilo que aquela igreja representava naquele momento. Eles viviam comunhão. Comunhão, irmãos, é a manifestação da glória de Deus na igreja. Se não existe comunhão, a igreja é fria, a igreja é sem graça. Guarde isso no seu coração, irmãos. É uma frase para a gente guardar. Se nós não vivemos a comunhão, não existe a presença de Deus. Não existe a glória de Deus, porque Deus está separando um povo para viver a comunhão. Por isso nós precisamos estar juntos. Por isso nós precisamos nos amar, precisamos nos entender, nos conhecer, nos compreender. Por isso, então, irmãos, a comunhão, ela vai se tornar uma luta constante contra a nossa carne, contra o nosso ego. Nós precisamos permitir, irmãos, que aquele poder que vem do céu, que desceu sobre os discípulos lá no dia de Pentecostes, e que revestiu-os com o poder de Deus, e que tem revestido a igreja do Senhor, assim como tem revestido a minha vida, tem revestido a sua vida, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador.
Este poder, o Espírito Santo, habita em nós e é Ele quem vai nos levar a discernir e a praticar e a obedecer aquilo que Deus quer para viver a comunhão. Nós precisamos permitir que o Espírito tome a nossa mente. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos conduza no conhecimento que Ele tem dado a nós através das Escrituras Sagradas, através da Palavra de Deus que tem sido revelada a nós, para que nós possamos viver uma vida que glorifique e na presença de Deus. Somente pela ação do Espírito, somente com Jesus Cristo, nós podemos estar na glória de Deus, irmãos. Somente com Jesus, porque Deus, Ele está em todo lugar. O irmão Adilson falou aqui, que ele questiona que Deus é brasileiro. Eu entendi o que ele quis dizer, quando as pessoas dizem literalmente, Deus é brasileiro, mas Deus é brasileiro sim, irmãos, eu creio nisso. Ele é brasileiro, Ele é americano, Ele é russo, Ele é alemão, Ele é o que você... Porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Ele está em todo lugar. E o mundo e todas as coisas que existem é dele. Então, Deus é brasileiro, sim, Adilson. Nesse sentido, Ele é. Por quê? Porque o povo brasileiro que Ele está constituindo aqui é o seu reino. É aqueles que vão fazer parte. Assim como Ele está chamando lá dos Estados Unidos, está chamando lá do Haiti, está chamando lá de tantas outras nações. Todas as nações são de Deus. Portanto, Deus, Ele pode ser qualquer nação, se você assim quiser. Mas Ele é um Deus soberano, que reina sobre a terra. E tudo o que acontece, nada está despercebido dele. Nem mesmo as grandes tragédias que nós temos visto. Aliás, as tragédias acontecem porque nós desobedecemos as suas ordens. Porque nós não obedecemos aquilo que Ele diz. E aí as coisas vão acontecendo. Então, irmãos, viver em comunhão é um grande desafio, sim, é uma grande luta, mas uma luta consigo mesmo, comigo, é com o meu ego, que eu preciso aceitar que Deus está reunindo um povo e que, por mais difícil que seja de conviver com as pessoas, nós precisamos aceitar esse desafio de nos relacionar. E aí, então, eu quero trazer alguns princípios. Eu quero trazer algumas coisas para nós entendermos aquilo que Deus faz, ou aquilo que Deus fez. Porque Deus, irmãos, não é um Deus que apenas fala, não é um Deus que apenas manda escrever. Ele é um Deus que dá exemplo, um Deus que se fez presente. Deus esteve na terra, na pessoa de Jesus Cristo, e deu exemplo, viveu. O texto que nós lemos aqui diz que o povo viu a glória do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Se nós continuarmos lendo o texto que nós lemos na introdução, é isso que está escrito lá. Então Jesus esteve aqui, Deus esteve aqui na terra e deu exemplo para que nós possamos segui-lo, para que nós possamos viver assim como Ele ensinou. Baseado no exemplo de Jesus, baseado no exemplo dos discípulos, baseado na palavra de Deus, então eu quero trazer alguns princípios para nós aprendermos a viver a comunhão. E o primeiro princípio que eu quero trazer nesta noite para nós estarmos aprendendo a viver a comunhão é que Deus não faz acepção de pessoas e nós não podemos fazer acepções. Olha só o que o discípulo Tiago, aquele homem que também aprendeu os preceitos do Senhor e que estava instruindo a igreja, ele vai dizer lá em Tiago, capítulo 2, no verso 9, ele vai dizer: mas se fazeis acepções de pessoas, cometeis pecados e sois redarguidos pela lei como transgressores, ou seja, sois julgados pela lei, ou quando você trata a pessoa com parcialidade. Nós precisamos olhar para as pessoas, irmãos, sem aquele preconceito. Muitas vezes, basta você olhar para a pessoa, você já faz um conceito. Você nem conhece, nem viveu com a pessoa, nunca falou com a pessoa, mas você olha para a pessoa, não fui com a cara da pessoa. Tem alguma coisa nela que... E a gente começa a fazer o pré-julgamento. Conceito, preconceito. O dicionário Aurélio, falando de preconceito, ele diz:
conceito ou opinião formada antes de ter os conhecimentos adequados. Veja lá, irmãos. Segundo o dicionário Aurélio, preconceito é conceito ou opinião formada antes de ter os conhecimentos adequados. Aí você pode dizer, pastor, mas tem gente que a gente já conhece uma vida inteira. E a pessoa não muda, a pessoa ainda é chata, a pessoa não dá para ficar perto dela. E aí vem o outro ensino de Jesus, que é o amor. Suportai-vos uns aos outros em amor. É a palavra de Deus dizendo. Nós temos que aprender a viver com as pessoas, por isso é uma luta constante comigo mesmo. É comigo que eu tenho que brigar. Não é com as pessoas, não é com o jeito das pessoas, é comigo, para que eu possa aceitar. Porque da mesma forma que às vezes eu rejeito, eu estou sendo rejeitado. Mas as pessoas estão me aceitando. Se nós queremos viver, nós precisamos aprender, porque um dia, irmãos, a igreja do Senhor estará reunida, e ali nós vamos ter que viver todos juntos. Então nós precisamos vencer esse mal que tem impedido de que a comunhão flua como bênção no seio da igreja, no seio da família. Antes, devemos entender que cada um, independente de como seja, se está no corpo de Cristo, é importante. E é isso que o apóstolo Paulo ensina quando ele está falando da igreja também como o corpo de Cristo. E ele vai dizer, antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Isso está registrado, irmãos, na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, no verso 22 e 23, está lá. Você pode conferir. Todos os membros do corpo são importantes. E se a igreja, como família de Deus, também é o corpo de Cristo, então logo todos que estão e que fazem parte da igreja são importantes. E nós temos que amar e temos que honrar da mesma forma. E saiba que é assim que estamos sendo restaurados por Deus. Porque Deus quer um povo que viva a verdadeira comunhão. É assim que viveremos lá no céu. No céu, no lugar onde Deus está preparando para nós. Antes é que nós tenhamos consciência de que Deus está restaurando a nossa vida, está transformando a nossa vida para que nós aprenda a viver a comunhão como Ele deseja, como Ele queria lá no princípio. Viver a plena comunhão na sua glória, na sua presença. Hoje nós vivemos essa comunhão pelos olhos da fé, com o coração e com a compreensão da fé na palavra de Deus e naquilo que Cristo e que Deus revelou através dos séculos, através dos discípulos, dos apóstolos, dos profetas, enfim, de toda a forma como Deus se revelou a nós. Mas vai haver um momento, que diz a palavra de Deus, que será face a face. E nós estaremos na presença de Deus. E Ele mesmo será a luz. Não precisaremos mais de sol, não precisaremos mais de lua. Ele mesmo vai refletir o resplendor para nós. Mas Deus quer um povo que esteja santificado, um povo que esteja transformado. Por isso, irmãos, nós precisamos vencer esse conceito que fazemos das pessoas às vezes, porque esse conceito está em nós. Nós temos que entender. Agora, é claro que dentro desse projeto de transformação, Deus estará moldando a sua vida, porque se você é aquela pessoa indesejável, você precisa aprender também a viver e a respeitar aqueles que estão no seu convívio. Você também precisa mudar, porque muitas vezes nós estamos querendo o quê? Que o outro mude. E da mesma forma o outro está olhando para você dizendo, eu quero que você mude. Não, nós precisamos começar em nós. Nós quebrar esse conceito e olhar para as pessoas, valorizando elas, porque elas pertencem ao corpo de Cristo, e se não pertencem ainda, é o desejo de Deus que elas sejam inseridas. Por isso Jesus veio a este mundo, por isso Ele está reunindo este povo, por isso Ele deu essa missão, como foi dito aqui, de evangelizar, de pregar essas boas novas, para que as pessoas conheçam
e para que possam se arrepender e vir para a presença de Deus. A segunda coisa, irmãos, que nós precisamos aprender com Deus, através de Jesus Cristo, através dos seus discípulos, é que nós precisamos ser agradável. Irmãos, a comunicação é um dos grandes responsáveis pelo fracasso da comunhão. Você sabia disso? A palavra, a forma como eu falo. E muitas vezes a pessoa usa a palavra verdade ou a verdade para ofender o outro. Irmãos, a verdade, ela tem que permanecer sempre. É isso que Deus ensina. Mas a verdade, ela pode ser dita de várias maneiras. Mas você precisa escolher sempre o jeito mais manso, o jeito mais suave, de que a pessoa possa ouvir aquela verdade e entender a verdade, não sendo uma afronta a ela. E é isso que nós precisamos aprender, e é isso que a palavra de Deus ensina. Veja o que diz o apóstolo Paulo: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Você, é claro, você precisa conhecer a verdade, você precisa pregar a verdade, você precisa falar que as pessoas vão para o inferno, mas como que você vai falar isso? Faz toda a diferença. Eu estava comentando hoje, que uma vez eu ganhei uma daquelas chamadas de atenção de um ex-patrão meu, mas ele me deu uma chamada com tanta classe, que eu não sabia se eu aplaudia ele, ou se eu ficava com vergonha, ele me desconcertou tudo. Mas eu entendi o recado. Às vezes, irmãos, nós, quando queremos falar a verdade, nós acabamos ofendendo. Então, nós precisamos entender que o nosso falar, ele tem que ser sempre agradável. Eu não posso chegar para a pessoa que está indo para o inferno e botar ela mais de vez no inferno porque eu estou confrontando ela. Não, eu preciso ter sabedoria para falar com amor. Quando eu estou me relacionando dentro de casa, a maioria dos casais hoje, irmãos, estão enfrentando crise porque não se comunicam. A pessoa está sempre armada, a pessoa está sempre... porque este mundo está criando pessoas assim. É o que o mundo está moldando. Mas nós somos o povo de Deus, queridos. Nós estamos sendo separados, nós devemos ser o sal, nós devemos ser o tempero, nós devemos ser a luz, e as pessoas precisam olhar para nós e sentir diferença. Nós não podemos ser igual ao mundo, por isso nós precisamos aprender com Deus. Seja agradável, seja amável, use com sabedoria a comunicação. O apóstolo Tiago vai dizer, a palavra de Deus diz, que a nossa língua é um membro muito pequeno, mas ele pode fazer um grande estrago. Então nós precisamos aprender a controlar a nossa língua, a nossa mente, o nosso coração, para poder falar, sim, a verdade, mas sempre com amor. Cuidar as palavras que eu estou falando. Muitas vezes, eu e a minha esposa, que vivemos mais próximo, que estamos mais juntos, às vezes saem algumas palavras ríspidas, a gente vai falar, o outro está armado, mas daqui a pouco nós caímos em si e nós vemos a necessidade de que nós precisamos nos reportar com amor. Mas quando nós vamos para os relacionamentos, que já são um pouco mais longe, que não estão tão íntimos como deveria ser, a dificuldade é maior, porque aí as pessoas não aceitam com tanta facilidade, e as pessoas hoje estão armadas, irmãos. Nós precisamos nos desarmar e viver o amor que Jesus ensinou, porque Jesus deu exemplo. Quando precisou ser ríspido, ele foi ríspido, ele falou com autoridade, mas sempre com amor. Mas ele falava com muita brandura, com muito amor, olhava para as pessoas, não para condenar as pessoas, porque ele não veio a este mundo para condenar as pessoas, irmãos, ele veio para salvar as pessoas. E muitas vezes, por uma comunicação errada, a forma de se expressar errada, nós afastamos mais as pessoas da presença de Deus e da nossa comunhão, e assim nos tornamos indesejáveis também. A palavra de Deus lá em Provérbios, no capítulo 15, verso 1, ainda diz: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Às vezes você vai conversar com a pessoa já dá aquela... Pronto, você já também não consegue, e um provoca a ira do outro.
Nós precisamos ter cuidado, então, e aprender com Jesus, aprender com a palavra de Deus, a viver a verdadeira comunhão. Aprenda a controlar a sua língua. Deixe que o fruto do Espírito Santo domine o seu coração com mansidão. O fruto do Espírito está lá em Gálatas 5, 23. E uma das coisas que diz lá é que você tem que ser manso. E o fruto do Espírito pode produzir isso na sua vida. Mas você precisa aprender a viver a comunhão. Tem pessoas que não conseguem estar junto, não conseguem estar enturmada. Como que vai ser lá no céu, irmãos? Como que vai ser quando Deus colocar todo mundo junto? Nós precisamos aprender a estar junto e a respeitar as diferenças. Porque num grupo como o nosso, mesmo que sendo em pouco número, mas há muita diferença, irmãos. Gostos diferentes, educação diferente, posição social diferente. Mas nós estamos juntos aqui porque Jesus derramou o seu sangue, porque Jesus deu a vida para que nós pudéssemos estar aqui vivendo esta comunhão. E a terceira coisa para encerrar, irmãos, é que Jesus ensina, a palavra de Deus nos exorta que nós temos que buscar a paz. Nós temos que viver em paz, irmãos. Jesus, enquanto ministrava os ensinos para os discípulos, ele disse que viver em paz depende muito mais deles que dos outros. É difícil, irmãos. Mas esse é o ensino da palavra de Deus. Esse é o ensino, e os discípulos aprenderam isso. Por isso o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, capítulo 12, no verso 18, ele diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. Aí depois o autor dos Hebreus vai dizer: esforcem para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E ainda, sem mais, irmãos, despeço-nos de vocês, procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. 2 Coríntios 13, 11. Então os discípulos de Jesus entenderam isso, por isso que a igreja vivia daquela forma, de estarem juntos, repartindo pão, caminhando juntos, vivendo juntos. É claro que logo que a comunhão começa a se distanciar do projeto de Deus, irmãos, começam as dificuldades. Aí nós vamos ver a igreja já com dificuldades lá no início, como nós vimos hoje pela manhã aqui, a igreja de Coríntios, quanta dificuldade tinha no relacionamento ali, porque as pessoas já estavam fazendo facções, procurando olhar mais para um líder, outro olhar para o outro olhar para o outro, e as pessoas estavam com dificuldades já para se relacionar, porque estão perdendo o foco. Aí o apóstolo Paulo vem exaltar dizendo: olha, nós temos que olhar para Cristo, nós temos que viver para Cristo. Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso exemplo, é nele que nós temos que nos mirar para viver a verdadeira comunhão e para viver a paz. E aí então, nós como igreja, como o povo de Deus, a família de Deus, precisamos aprender, irmãos, a viver juntos e a nos respeitar nas diferenças. Nós precisamos aprender a ter esse sentimento de ser agradável, de não fazer acepção, não fazer grupos, não fazer, como é dito muitas vezes, panelinhas, como tem em tantos lugares. Precisamos aprender a nos aceitar, independente de como somos, se somos ricos, se somos pobres, se somos de uma posição social mais abastada ou menos abastada, se somos negros, se somos brancos, se tem índio, não sei se tem, enfim, Jesus veio para todos, e Deus está juntando todos esses povos, todos, irmãos, para um dia desfrutar da comunhão perfeita na presença do nosso Deus. Que a gente possa entender isso, porque Jesus, irmãos, ele vai além disso, ele vai muito além. Enquanto ele ministrava para os seus discípulos, ele diz que portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que o teu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta.
Irmãos, se você vem com o seu coração, com algum sentimento contra algum irmão, alguém que faz parte da sua comunhão, o seu presente, o seu louvor não chega a Deus. A sua oferta que você vem e coloca aqui, ela pode até ajudar no auxílio de Deus, mas ela não agrada a Deus. Porque o seu coração está corrompido, o seu coração está em pecado, porque você não está obedecendo o mandamento do amor, o mandamento de fazer acepção de pessoas. Não importa, pastor, não fui eu que ofendi, fui ofendido. Não importa, se há algum sentimento no seu coração, você precisa ir até a pessoa para pedir perdão ou para pedir a reconciliação. Independente se foi você que fez ou não, se você tem algum sentimento, isso precisa ser tratado, isso precisa ser trabalhado. É o que a palavra de Deus está dizendo aqui, porque senão o seu louvor, senão a sua oferta, senão a sua oração, nada do que você está oferecendo a Deus, mesmo que seja aqui na igreja, mesmo que seja lá na sua casa, não chega como incenso agradável a Deus. Porque Deus quer primeiro que o seu coração esteja puro, que a sua mente esteja preparada para honrá-lo, para servi-lo. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, olha, que seu irmão tem algo contra você, nem está dizendo que você tem algo contra o seu irmão. Se o seu irmão tem algo contra você, então deixa sua oferta ali diante do altar e vá lá primeiro reconciliar-se com ele. Irmãos, isso são algumas coisas para nós aprender a viver a comunhão. São pequenas coisas, eu sei, muito difícil. Por isso, eu usei a expressão aqui, uma luta. Não contra as pessoas, mas consigo mesmo, comigo. Para que eu aprenda a respeitar, para que eu aprenda a olhar com olho de amor, com olho de amor, como Deus tem olhado para mim. Porque quando Deus olha para mim, irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma de que muitas vezes, ou todos os dias, se não for a misericórdia dele, ele com certeza acabaria com a minha vida. Mas ele olha para mim com misericórdia, não porque eu mereço, mas porque ele quer me dar oportunidade para eu acertar, para eu viver. E assim ele me aceita na sua presença através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo está colocando a pessoa que está do seu lado. Por que é que você não aceita? O apóstolo Pedro diz que se você não aceita o seu irmão, como que você pode aceitar a Deus que não vê? Nós possamos refletir nesse ensino que Deus está nos dando aqui, para que a nossa família possa ser abençoada, irmãos. Uma boa comunicação, para que você possa olhar para as virtudes das pessoas que Deus tem colocado diante de você, do seu lado. As pessoas que Deus tem colocado no seio da comunhão através da igreja, porque eles são irmãos em Cristo Jesus. Irmãos, porque Deus o fez filho através de Jesus. E ele trouxe e colocou este irmão para fazer parte da família, a qual você faz. E você precisa amar da mesma forma como Deus tem amado você. Mesmo que você não mereça, Ele ama você. Então, brigue contigo mesmo para amar aquela pessoa, mesmo que ela não mereça, mas faça a sua parte. Porque é assim que Deus está transformando as nossas vidas, é assim que Deus está agindo. E quanto mais difícil você de se relacionar, mais dificuldade Ele vai colocar diante de você. Mais pessoas Ele vai colocar diante de você. Com aquele jeito que você acha que não, Ele vai colocar essas pessoas para que você aprenda, para que você possa ser tratado, para que você possa ser transformado. É esse o processo, irmãos. Às vezes é dolorido, mas Deus quer transformar. Porque você só vai entrar no reino de Deus se você estiver totalmente transformado através, é claro, da ação do Espírito do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu quero concluir essa mensagem dizendo: comunhão é bênção da manifestação da glória de Deus na vida da igreja e é indispensável na vida do povo de Deus. Por isso, lute pela comunhão da sua igreja e pela comunhão da sua família. Amém? Feche os seus olhos. Nós queremos orar, nós queremos agradecer, porque Deus tem constituído uma família, da qual você faz parte. E se nós estamos aqui nesta noite, é porque Jesus tem nos amado.
porque Ele estendeu as mãos. Mais do que isso, Ele entregou a sua vida, Ele se deixou ser crucificado, porque Ele sabia que só assim você poderia ser salvo. Se você entendeu isso, se você compreendeu esta mensagem nesta noite, eu tenho certeza que muita coisa vai ser transformada no seu lar, na sua comunhão diante dos seus irmãos. Porque Deus quer uma família unida, com um único propósito. Por isso, quando nós nos convertemos, diz a palavra de Deus que nós recebemos uma nova vida. Somos unidos a Cristo e passamos a fazer parte de uma vida de pessoas santificadas, que estão sendo transformadas por Deus, uma nova vida para viver na glória de Deus. E Deus não pode viver onde existe pecado, onde existe intriga, onde existe raiva, rancor, ódio. Por isso Jesus veio transformar, Ele veio dar exemplo. Por isso, meus queridos, neste momento, você possa estar refletindo essa verdade, e aqui mesmo, você comece a lembrar algum sentimento no seu coração, alguma coisa que precisa ser tratado diante daquilo que Deus falou consigo nesta noite. Comece a orar e pedir para que Deus te dê força para você agir como um verdadeiro filho de Deus, querendo viver a verdadeira comunhão. Porque enquanto nós vivemos aqui na terra, irmãos, enquanto nós estivermos aqui nesta igreja, nós podemos até omitir isso. Podemos enganar nosso irmão, podemos enganar o pastor, podemos enganar as pessoas, podemos enganar os nossos familiares. Mas o dia que nós tivermos a presença de Deus, naquele dia, tudo será justificado. E ali aparecerá tudo. Se realmente você foi transformado, se realmente você entregou a sua vida para Cristo, ou se simplesmente você fez parte da multidão e caminhou junto com a igreja, e quando chegar lá, Jesus vai dizer: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Vós que praticais iniquidade. Iniquidade é pecados que você sabe que é errado e que você continua fazendo. Coisas que você sabe que não agrada a Deus, mas você continua fazendo. Por isso, a igreja do Senhor é o povo santo, é o povo que está sendo santificado, está sendo preparado para chegar ao reino celestial diante de Deus e poder viver a verdadeira comunhão. Pai, mais uma vez nós queremos agradecer por tudo que a sua palavra ministrou aos nossos corações nesta noite. Muito obrigado, Papai do céu, porque o Senhor, como Pai maravilhoso que é, conhece e sabe tudo o que acontece em nossas vidas, em nossas mentes, em nossos pensamentos. Por isso, nesta noite, ó Deus, nada podemos esconder do Senhor. E aqui diante do Senhor nós estamos colocando as nossas vidas. Eu coloco a minha vida, Deus, pedindo perdão, pedindo que o poder do Espírito Santo que está em mim me faça lembrar e me faça vencer, cumprindo os preceitos, cumprindo a sua palavra conforme o Senhor tem ministrado no meu coração, para que eu seja obediente ao Senhor. E que, ó Deus, com essa ação maravilhosa do seu Espírito, eu possa olhar para os meus irmãos, que eu possa olhar para aqueles que estão perto de mim e amá-los, assim como o Senhor tem amado a mim. Pai, que de dentro de mim saia toda a rejeição, tudo aquilo, Deus, que provoca raiz de amargura, sentimentos que causam, ó Deus, estrago nos relacionamentos. Pai, em nome do Senhor Jesus, o seu Espírito hoje sondando cada coração, e eu creio, ó Deus, que esse é o desejo dos irmãos que estão aqui nesta noite, que ouviram a sua palavra, estão se posicionando neste momento, colocando as suas vidas perante o Senhor, também pedindo que o seu Espírito esteja sondando, que o seu Espírito esteja transformando, purificando, pelo poder que a sua palavra tem. Age, Deus,
para transformar, porque nós queremos ser este povo, nós queremos ser a família, nós queremos ser os filhos que sejam a luz, porque nós estávamos nas trevas, mas o Senhor nos trouxe para a luz, e hoje, Deus, que nós possamos refletir essa luz àqueles que ainda estão em trevas, para que eles também possam vir para a luz, e assim serem abençoados, serem alcançados, ó Deus, para viverem, ó Deus, na eternidade, assim como nós podemos olhar para o nosso futuro e dizer que o nosso futuro está garantido, porque temos um Deus que tem um local, um lugar preparado para o seu povo, para os seus filhos, para os seus herdeiros. Deus, olha para a nossa família, Pai. Olha para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, ó Deus, para os nossos familiares. Pai, em nome do Senhor Jesus, começa a transformação na minha vida e na vida desta igreja, para que nós possamos ser a verdadeira luz, a verdadeira igreja, a verdadeira família, que estará transmitindo a verdadeira palavra, a palavra que salva, a palavra que transforma, a palavra que leva para a eternidade, para desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado. Mas, Pai, talvez aqui nesta noite tenha alguém que esteja tendo dificuldade, está brigando consigo mesmo neste momento, não consegue arrancar do seu coração, em nome do Senhor Jesus, esse coração quebrantado agora, Deus, está se rendendo diante do Senhor, e que o seu Espírito agora, ó Deus, o conduza a fazer este exame consigo mesmo, para poder permitir a ação transformadora do Senhor. Que a sua palavra não volte vazia, Deus, mas que ela purifique, ela transforme este coração. Talvez, Deus, aquele que está enfermo fisicamente, como temos o nosso irmão Marcos, que está lá hospitalizado, como temos o irmão Tilino, assim como outros familiares de irmãos que estão aqui neste momento, e que eu creio que agora sua mente está lembrando, recordando. Pai, nós pedimos a cura, sim, Deus, para o seu corpo físico, aquilo que os médicos não podem fazer, ó Deus, nós cremos que o Senhor pode. Então, ó Deus, nós pedimos, sim, ó Deus, mas muito mais do que a salvação física, Deus, nós queremos ver a alma, nós queremos ver essas pessoas salvas, Deus, para viver a eternidade junto do Senhor. Faz a transformação, Deus, conforme o seu bom querer, e que as lutas que estamos enfrentando neste mundo não sejam elas, ó Deus, a nos impedir de caminhar a comunhão diante do Senhor e viver glorificando o seu santo e glorioso nome. Leva, Deus, a sua igreja, leva os seus filhos, ó Deus, aqueles que estão aqui nesta noite e que ouviram esta mensagem, que esta mensagem continue ecoando no seu coração durante toda essa semana para fazer a transformação. Deus, conduz-nos de volta aos nossos lares, e que as suas mãos abençoadoras estejam sobre cada um de nós, nos guardando, nos protegendo, nos iluminando, para sermos a luz, para sermos o sal, para sermos o bom tempero nesta terra, para que as pessoas possam ser alcançadas pelo amor do Senhor. É a minha oração, eu a faço em nome de Jesus. Amém e amém.